pode ter assistido Moana 2 e pensar que viu tudo, mas a verdade é que o filme está cheio de segredos escondidos, que passam despercebidos na primeira vez. Será que você realmente percebeu todos os detalhes que a Disney deixou escondidos? Logo no comecinho da história, a nossa aventureira favorita, Moana, já mostra que não perdeu o espírito explorador nem por um segundo. Em uma expedição cheia de curiosidade, ela acaba chegando em uma ilha totalmente nova, e é ali que algo chama muito a atenção. Não é só mais um lugar bonito, existem sinais, pistas e pequenos detalhes que indicam que aquele lugar já foi habitado por pessoas diferentes. E adivinha só? Essa descoberta faz a Moana voltar correndo para sua ilha de origem com a cabeça cheia de perguntas. Porque, se existem vestígios de outros povos, isso só pode significar uma coisa: existem outros povos além mar. Isso acaba dando início a uma nova missão: descobrir quem são esses outros povos e o que aconteceu com eles. E é aí que a aventura realmente começa. Se prepara que o que vem por aí vai explodir a sua mente. Durante uma cerimônia ancestral, cheia de tradição, Moana vive um momento simplesmente inexplicável. No meio do ritual, algo mágico acontece, e ela entra em uma espécie de transe, e tem uma visão, como se os próprios ancestrais estivessem tentando guiá-la. E é aí que surge um nome que muda tudo: a lendária Ilha de Motu Fetu. Mas não é só uma ilha qualquer, lá que estão as respostas que ela tanto procura. Só que calma, porque a história fica ainda mais tensa. A gente descobre que essa ilha não desapareceu por acaso. Ela foi escondida no fundo do oceano por Nalu, o temido deus da tempestade e do trovão. Isso porque ele acredita que, se os humanos se unirem, podem se tornar poderosos demais, até uma ameaça para os próprios deuses. Ou seja, a missão da Moana agora não é só encontrar respostas, é desafiar uma força divina que quer manter todos separados. Em uma das cenas mais fofas do filme, Moana decide mostrar para sua irmãzinha Samia, de apenas 3 anos, que o oceano não é só água, ele é um verdadeiro amigo. E é aí que o mar reage com a pequena, exatamente do mesmo jeitinho que fez com a Moana lá no começo da sua jornada. É como se o oceano estivesse dizendo: relaxa, eu também escolhi você. Mas segura esse detalhe que quase ninguém percebeu. Bem nesse momento mágico, aparece um pequeno grupo de peixinhos nadando ao redor, e eles são muito parecidos com a mesma espécie da Dory de Procurando Nemo. Coincidência? A gente sabe que não. A Disney e a Pixar adoram esconder essas referências cruzadas. No meio da jornada pelo oceano, quando tudo parecia tranquilo, surge um grupo que a gente já conhece muito bem: os temidos Cakamoras. Só que dessa vez, eles não aparecem daquele jeitinho simples do primeiro filme não. Eles chegam causando, no maior estilo possível. E segura essa referência porque ela é simplesmente genial. Eles aparecem navegando em uma embarcação gigante com música alta e completamente personalizados, com pinturas e visuais que lembram muito o clima de Mad Max. É praticamente um desfile Mad Max no meio do mar. Essa cena mistura humor, ação e referência de um jeito que só a Disney consegue fazer e deixa tudo ainda mais divertido e inesperado. Agora preste muita atenção nesse detalhe, porque ele passa rápido, mas é incrível. Em uma cena mais próxima, enquanto Maui está conversando com a Moana, dá pra perceber algo novo no corpo dele, uma tatuagem inédita. E se você já conhece o personagem, sabe que isso não é só estética. Cada tatuagem do Maui funciona como um registro vivo da história dele. E o mais legal, essa nova marca parece representar justamente tudo que ele viveu ao lado da Moana. Ou seja, a jornada deles no primeiro filme foi tão importante que literalmente virou parte da história dele pra sempre. É um detalhe pequeno, mas cheio de significado, mostrando que a última aventura ao lado de Moana marcou o próprio Maui. Logo depois dessa parte, rola um diálogo super divertido entre Maui e Moana, que muita gente achou só uma piadinha, mas tem um significado escondido. Maui chama a Moana de princesa, e na mesma hora ela rebate, tipo, nada a ver. Só que ele não deixa barato e solta aquela: tem muita gente por aí que considera ela, sim, uma princesa de verdade. E aqui vem a sacada genial da Disney. Se você já assistiu Detona Ralph 2, talvez lembre de uma cena onde várias princesas aparecem juntas. E adivinha quem está lá no meio? A própria Moana. E mesmo que ela não queira esse título, a Disney já deixou bem claro: no coração dos fãs, e do estúdio também, ela faz parte do time oficial das princesas. Agora segura essa, porque esse detalhe passou voando literalmente. Durante uma cena musical super animada, Maui começa a dançar todo empolgado. E em um momento bem específico, ele levanta a perna enquanto está parcialmente transformado em tubarão. É tudo tão rápido que muita gente nem se dá conta do que acabou de acontecer. Mas o melhor vem depois. A reação da Moana entrega tudo. Ela rapidamente desviou o olhar e tentou manter a calma, como se estivesse pensando: ok, finge que nada aconteceu. É aquele tipo de situação meio constrangedora que dura segundos, mas diz muito. Algo inesperado e um pouquinho embaraçoso que a Disney colocou ali, só pra quem é mais atento pegar. Antes de continuar, só um aviso rápido. Se você também curte filmes, séries e desenhos, clica agora mesmo no botão de inscrição, beleza? Achou que tinha acabado? Se você é daqueles que sai do cinema assim que o filme termina, talvez tenha perdido um dos segredos mais legais. Durante os créditos finais, aparece rapidamente um personagem bem curioso, o Gary.
uma cobra que muita gente nem percebeu de primeira. E aqui vem a parte mais interessante. Esse personagem não está ali por acaso. Gary é um dos destaques do novo filme de Zootopia 2. A Disney já aproveitou para deixar um teaser escondido, conectando os universos e preparando os fãs. Agora me diz, você ficou até os créditos ou perdeu esse detalhe também? Se tem uma coisa que a Disney adora fazer, é esconder homenagens aos seus próprios clássicos. E em Moana 2, isso não poderia ser diferente. Em uma cena aparentemente simples, onde a equipe da Moana está caminhando pela praia, acontece um detalhe muito específico que quase ninguém percebeu, e ele envolve ninguém menos que o Pua. Repara bem no jeitinho que ele anda, o trote e até o ângulo da cena. Tudo lembra claramente aquele passo inesquecível de Hakuna Matata, de O Rei Leão. É praticamente uma recriação sutil daquela caminhada clássica. E isso não é coincidência, é a Disney mostrando que o Pua é tipo o Pumba dessa nova turma. E se você achou que os Kakamora só serviam pra causar confusão, pode olhar de novo. Durante aquela perseguição maluca no meio do oceano, cheia de ação e confusão, existe um detalhe escondido que passa muito rápido e só os mais atentos conseguem perceber. Enquanto eles correm atrás da Moana e sua equipe, um dos piratas Kakamoras aparece com uma pintura bem diferente dos outros. E aqui vem o detalhe: a máscara dele tem um desenho praticamente idêntico ao rosto do Baymax, de Operação Big Hero. Sim, a Disney aproveitou e fez mais uma referência escondida entre os universos. É aquele tipo de detalhe rápido, mas super divertido, que mostra o quanto os animadores se divertem colocando pequenas surpresas para quem presta atenção em tudo. Quando Moana finalmente consegue alcançar a misteriosa ilha, que estava escondida nas profundezas do oceano por Nalo, tudo parece caminhar para uma grande descoberta, mas acontece algo totalmente inesperado. Em um instante, ela é atingida por um raio e simplesmente cai sem vida. É um daqueles momentos que pega todo mundo de surpresa. Desesperado, Maui não pensa duas vezes e mergulha para resgatá-la. E é aí que a cena fica ainda mais intensa. Ele começa uma espécie de oração, pedindo ajuda, e então algo mágico acontece. Os ancestrais de Moana aparecem, unindo forças com Maui para interceder junto aos deuses. É um momento carregado de emoção, mostrando que ela nunca esteve sozinha em sua jornada. E então, Moana volta à vida, mas não como antes. Ela retorna marcada com uma tatuagem mágica, sinalizando que agora se tornou uma semideusa. Seu remo também ganha poderes especiais, assim como o famoso anzol do Maui. E para fechar com chave de ouro, ela sopra sua concha e revela caminhos mágicos no oceano, levando a vários pontos diferentes, provando que existem muitos outros povos espalhados pelo mundo. Em uma cena super especial, vemos Moana conversando com sua irmãzinha Samia. E é aí que acontece um daqueles momentos que passam despercebidos, mas são incríveis para quem presta atenção. Durante a conversa, a pequena solta uma frase que soa muito familiar, e não é por acaso. Samia basicamente repete a mesma fala que a própria Moana disse para Maui lá no primeiro filme. Eu sou Moana de Motonui, você vai embarcar no meu barco e restaurar o coração de Tefit. É como um espelho da jornada dela, só que agora sendo passada adiante. Uma referência sutil e claro, um detalhe que só os fãs mais atentos conseguiram perceber. Durante uma fuga eletrizante de um monstro marinho gigante, bem naquele encontro com os Kakamoras, acontece uma reviravolta que muita gente nem percebe direito. No meio da confusão, eles acabam descobrindo que a Moana está em busca da lendária ilha de Motu Fetu, e isso acende um alerta importante para eles. Porque não é só a Moana que tem interesse nessa ilha. Os Kakamoras percebem que se ela conseguir encontrá-la, isso pode ajudá-los a descobrir o caminho de volta para sua própria terra natal. E é aí que tudo muda. De perseguidores, eles passam a ajudar na missão, unindo forças com a Moana para enfrentar o monstro e seguir nessa jornada perigosa. Mas calma, que durante o confronto, todos acabam sendo sugados para dentro da criatura. E lá dentro fazem uma descoberta surpreendente. Outro monstro marinho escondido, que os fãs mais atentos já tinham visto antes. Sim, ele aparece desenhado em um dos tapetes do primeiro filme de Moana. Ou seja, a Disney já tinha dado essa pista lá atrás, só esperando alguém ligar os pontos. Agora vem um daqueles detalhes que são pequenos, mas cheios de significado. Em uma cena na ilha de Motonui, dá pra ver a mãe da Moana, próxima a um tapete, com um desenho bem específico, uma arraia gigante. À primeira vista pode parecer só decoração, mas quem conhece a história sabe que isso vai muito além. Essa arraia é justamente o símbolo do espírito da avó da Moana. E não para por aí. Lá no primeiro filme, a gente já tinha visto esse mesmo desenho tatuado nas costas dela. Ou seja, a Disney deixou mais uma conexão mostrando que, mesmo ausente fisicamente, a avó continua presente guiando a família. Um detalhe que só os fãs mais atentos conseguiram captar. No meio de uma cena cheia de ação, quando Moana e sua equipe estão sendo atacados pelos Kakamoras, rola um detalhe que passa despercebido por muita gente. Enquanto ela usa o remo para se proteger dos dardos, bloqueando tudo com muita habilidade, dá pra ver que aquele não é um remo qualquer. Se você olhar com atenção, vai perceber que é o mesmo remo que o Maui autografou lá no primeiro filme. Sim, aquele momento virou um detalhe que acompanha ela até hoje. Além de ser uma arma e ferramenta, o remo também carrega memória, história e conexão com a jornada deles. Chegamos ao fim desse vídeo, mas se você gosta de explodir a sua mente aqui, é o lugar certo. Por isso deixamos 2 vídeos muito bons para você clicar, assistir e o melhor de tudo, continuar com a gente.